Olá, estamos de volta para a nossa 10ª aula do curso de Metrologia. Na aula passada, nós falamos sobre cálculo de incerteza. Mostramos o passo a passo para determinar o cálculo de incerteza de um sistema de medição e mostramos um exemplo de aplicação com a balança digital. A partir dessa aula, nós vamos começar a tratar dos instrumentos de medição, mostrando suas características e aprendendo a fazer a leitura desses instrumentos. Nessa nossa primeira aula, nós vamos falar sobre a régua graduada, que é um instrumento muito simples, que todo mundo conhece e sabe usar, porém é importante que a gente fale sobre ela, porque entendendo a régua graduada, a gente tem as bases necessárias para entender o paquímetro, que vai ser o nosso próximo instrumento. Aproveitamos também essa aula para relembrar algumas noções de algarismos significativos que são importantes para a gente na leitura de instrumentos. Vamos então dar uma olhada nos nossos tópicos de aula. Então vamos iniciar a nossa aula falando sobre algarismos significativos, relembrando alguns conceitos e como relacionar esses algarismos significativos, e ainda abrindo um pouco também para arredondamento, relembrar aquelas regrinhas de arredondamento. Após isso, então, vamos passar para a nossa régua graduada, onde vamos tratar características desse instrumento, tipos e aplicações, e então fazer a leitura da régua graduada tanto no sistema métrico decimal como no sistema inglês. Por fim, vamos fazer alguns exercícios de fixação para a verificação da aprendizagem. Então vamos iniciar a nossa aula. Nós iniciamos essa parte sobre algarismo significativo com um exercício que na verdade é um momento de reflexão. Então nós temos uma barra aqui, essa barra cinza, e ela está sendo verificada, analisada, com base nessa escala graduada, que poderia muito bem ser uma régua. Aqui nós temos essa graduação que vocês estão vendo, ela está em centímetros. Então, quanto mede esta barra cinza? Vamos analisar o nosso sistema de medição e o nosso mensurando, e vamos fazer considerações a respeito das alternativas que nós temos. Então, primeiro vamos lá. Vamos ver que a extremidade aqui da nossa barra cinza, ela se encontra em alguma parte do caminho aqui na nossa escala entre o 4,9 e o 5. A gente viu que ela passou de 4,9, ela não é exatamente 4,9, mas também ainda não chegou nos 5 centímetros cravados. Quais são as alternativas que a gente tem? Muitos de nós, talvez a maioria de nós, iria dizer logo que essa barra mede 4,95 centímetros. Se essa alternativa estiver entre as opções, então a gente pode marcar, mas vamos ver o que acontece. A primeira alternativa diz que essa barra cinza mede 4,938 centímetros. A gente poderia dizer que essa afirmação está correta, que essa alternativa está correta? Olha, se essa alternativa falasse que a barra mede 4,93, até a gente poderia considerar que está correto. A gente sabe que ela tem mais do que 4,9 e menos do que 5 cravado. Então, 4,93 seria uma alternativa a se considerar. Porém, esse último 8 aqui, a gente percebe que o instrumento que nós temos à disposição para fazer a medição não nos dá certeza desse último 8. Então, a gente não teria como afirmar isso daqui. A gente descartaria essa possibilidade. A segunda alternativa nos diz que a barra mede exatamente 5 centímetros, 5,0 centímetros. Nós já vimos que isso não é verdade, ainda falta um pouco para ela chegar nos 5 centímetros cravado. Então nós ficaríamos entre essas duas
opções, essas duas últimas opções, que dizem que a barra mede 4,94 centímetros ou 4,93 centímetros. É um caso semelhante, né, àquele que a gente intuitivamente fala de dizer que ela mede, para esse caso, 4,95. Como a gente não tem muita ideia do que está acontecendo aqui nesse intervalo, o que a gente pode fazer é uma estimativa. Para esse caso, qualquer uma dessas duas estimativas seriam bem aceitas. Então, elas seriam leituras corretas entre essas alternativas possíveis. Ainda, né, se a gente tiver uma barra semelhante, né, e tiver que fazer a sua leitura, agora perceba que mudaram as nossas opções, mudaram as nossas alternativas e mudou também a extensão, o comprimento dessa barra. Agora ela está coincidindo exatamente com essa divisão que marca o 4,9 centímetros. Então, quanto mede essa barra agora? A gente tem a alternativa 1, que diz que ela mede 4,9, e a outra alternativa que diz que ela mede 4,90. Então, na verdade, nenhuma delas está errada, né? A gente poderia optar pelas duas, mas qual delas é melhor aceita em relação ao instrumento que a gente tem, né? A gente tem aqui um instrumento que ele tem a casa dos centímetros, ele tem as suas subdivisões, né, dos milímetros, mas a gente tem um meio do caminho aqui que a gente sabe que existe uma certa, né, subdivisão e que a gente pode estimar, como a gente fez na resposta anterior. Como a gente entende que existe essa margem aqui para estimativa de valores, o instrumento nos dá essa possibilidade de estimativa, então a gente tem que trabalhar com isso que o instrumento nos oferece. Então, para esse caso, o mais correto seria dizer que essa barra mede 4,90 centímetros, porque no momento que ela está coincidindo exatamente com a divisão do 4,9, e eu sei que se ela estivesse aqui no meio do caminho, como no exercício anterior, eu poderia estimar um valor, então, nesse caso, eu tenho certeza desse zero, né? Então, eu devo adicioná-lo ao resultado da medição. Então, nesse caso, o mais correto entre as duas alternativas seria dizer que esta barra cinza mede 4,90 centímetros. E nessa outra situação aqui, agora a nossa barra cinza, ela termina mesmo em cima, né, da divisão de 5 centímetros. Então, qual seria o mais correto para a gente afirmar que seria a resposta, né, entre as duas alternativas possíveis? Nós temos os 5 centímetros, sem nem ter vírgula aqui, e nós temos os 5,00 centímetros, já com duas casas depois da vírgula. Eu acho que se a gente não tivesse feito o exercício anterior, todo mundo viria direto nos 5 centímetros. Porém, com a análise que fizemos anteriormente, nós começamos a perceber que como o instrumento de medição nos dá certeza, né, de algumas casas decimais, ou pelo menos a possibilidade de uma estimativa dela e que seria bem aceita, então essas casas depois da vírgula elas precisam ser contabilizadas, né? Elas começam a se tornar importantes para o resultado da medição. Então, para esse caso também, a resposta mais correta, mais aceita, seria que esta barra mede 5,00 centímetros. Essas reflexões que fizemos sobre esses 3 exercícios iniciais aqui servem para nos ajudar intuitivamente a entender o que são os algarismos significativos, né? E agora então a gente passa a defini-los. Então, algarismos significativos são aqueles a que é possível atribuir
um significado físico concreto. Sempre que o instrumento que eu estou usando para avaliar um mensurando, para avaliar uma grandeza, me possibilita atribuir um valor, um significado físico concreto, né, que não seja duvidoso, eu considero que esses números, que esses valores são algarismos significativos. Para o caso de uma das respostas que tivemos anteriormente, lá daqueles 3 exercícios medindo a nossa barra cinza, nós tivemos 4,94 centímetros como uma das possibilidades de resposta certa. E ali, baseado naquele instrumento, naquela régua que a gente tinha, aquela escala graduada, a gente tinha certeza do 4 centímetros, a gente tinha certeza também do 9, porque a gente tinha uma graduação, uma divisão no instrumento que nos dava essa informação, mas o 4 ficou sendo, esse último 4, da segunda casa depois da vírgula, ficou sendo estimado, porém uma estimativa responsável. E aí a gente precisa lembrar também que o primeiro algarismo obtido por estimativa, ele também é considerado um algarismo significativo. Então, por isso que naquele exercício, o primeiro deles, quando a gente tinha opções de 4,94 centímetros ou 4,93 centímetros, ambas as possibilidades estão corretas. Como estaria correto também se a gente falasse, como a gente já tem o costume de dizer, que ela mediria 4,95 centímetros. Porém, o 4,95 não era uma das opções de resposta que a gente tinha à disposição. Vamos para frente, então. Outra questão que a gente precisa lembrar sobre algarismos significativos é que, ao se efetuar mudanças de unidade, o número de algarismos significativos não pode se alterar. Então, se a gente tiver, por exemplo, aquela resposta de 4,94 centímetros e quiser fazer uma transformação de unidade de centímetro para metro, a gente vai ter como resultado 0,0494 metro. E aí a gente também lembra outra regrinha, de que os zeros posicionados à esquerda do número não são contados como algarismo significativo. E isso é fácil a gente entender a partir desse exemplo. Se aqui, na medida original, a gente tinha 4,94 algarismos significativos, a gente precisa manter essa mesma quantidade de algarismos, ou seja, a gente tem 3 algarismos significativos. Na resposta da unidade convertida para metro, o 4, o 9 e o 4 são significativos, porém esses zeros posicionados à esquerda não são contabilizados como significativos. Continuando, um outro exemplo, quando a gente faz transformações de unidades, agora é transformando para uma unidade menor. A gente tem 494 metros e vamos passar isso para milímetro. E nesse exemplo aqui a gente usa o trabalho com potência de 10. Passando 494 metros para milímetros e representando isso com potência de 10, a gente teria como resultado 494 vezes 10 elevado a 3 milímetros. E aí a gente precisa lembrar também que a mudança para uma unidade menor não pode aumentar o número de algarismos significativos. Então a gente precisa ter cuidado quando trabalha com potência de 10. Se a gente tinha na medida original 3 algarismos significativos, a gente continua com 3 algarismos significativos no resultado após a transformação de unidades, certo? Vamos em frente então, fazendo aqui um pequeno exercício para ver se a gente relembrou essas regrinhas.
Então, a primeira opção aqui, a gente tem 0,056 gramas. Quantos algarismos significativos a gente tem nesse número? Bom, a gente precisa lembrar então que os zeros, né, os números zeros que a gente tem à esquerda não são contabilizados. Então, para esse caso, só os 5 e os 6 seriam contabilizados como algarismos significativos. Então, para esse exemplo, nós temos 2 algarismos significativos. No segundo exemplo, nós temos 10,2 graus Celsius. Para esse caso, a gente tem certeza da parte inteira dessa medição e mesmo que o instrumento não nos dê essa primeira casa depois da vírgula, ela poderia ser uma estimativa. Então, o primeiro número estimado, ele também é contado como significativo. Então, para esse caso, nós teríamos 3 algarismos significativos. O próximo exercício, nós temos uma potência de 10. Provavelmente aqui já houve uma transformação de unidades, chegando na unidade de gramas, e obtivemos como resultado 5,600 vezes 10 elevado a menos 4. Vimos que quando trabalhamos com potência de 10, a gente não pode alterar os algarismos significativos já existentes. Então, provavelmente, esses algarismos significativos aqui eles já existiam e na transformação de unidade a gente obteve ainda a potência de 10 para fazer essa representação. Então, nesse caso, nós temos 4 algarismos significativos. E no último exemplo, nós temos 1,2300 gramas por centímetro cúbico. Nesse caso aqui, nós temos zeros também, porém esses zeros estão à direita do número, então diferente do primeiro caso. Esse zero à direita significam que o instrumento que foi utilizado para fazer a medição tem resolução suficiente para dar certeza desses valores. Mais ou menos como no caso lá da barra cinza, em que tivemos o resultado de 5,00 centímetros. Então, para esse caso aqui, nós temos certeza de todos os valores que estão impressos. Então, para esse caso, nós temos 5 algarismos significativos. Indo adiante, vamos relembrar agora algumas questões sobre arredondamento. Se nós tivermos o número 4,56 e fazendo o arredondamento às décimas, Então vamos relembrar, quando o nosso último número aqui é 5 ou mais, a gente fazendo o arredondamento, ele é eliminado e o número anterior fica acrescido de mais 1. Então, para esse caso, nosso resultado do arredondamento ficaria 4,6. No próximo caso, temos 4,54, também arredondado às décimas. A gente fica, na verdade, no oposto do primeiro caso. Se de 5 para mais números na última casa decimal, quando arredondado, o número anterior é acrescido de 1, quando a gente tem um número menor do que 5 na última casa decimal, para fazer o arredondamento, o número anterior se mantém. Então, nesse caso, teremos 4,5. Agora, um outro exemplo, 4,55, porém, arredondado às décimas, isso fica dependendo do critério. Como o algarismo que o precede é ímpar, o valor deste aumenta uma unidade. Então, a gente fica com o caso semelhante ao do primeiro, tendo como resultado desse arredondamento 4,6. Continuando, e agora com o arredondamento às centésimas. Se a gente tiver esse número 4,555, para realizar o arredondamento
às centésimas, né, vamos eliminar o último número e quem vai sofrer a alteração vai ser a segunda casa decimal. Então, como o último número é 5, né, nós teríamos como resultado 4,56. E se tivermos um número com 3 casas decimais, porém arredondando às décimas, né? Para esse caso aqui, como nós vamos arredondar às décimas, nós vamos arredondar a primeira casa decimal, então quem a gente tem que analisar é a segunda casa. A segunda casa sendo 5, o número anterior vai sofrer esse acréscimo. Teremos como resultado 4,6. E para fechar, o último exemplo, né, 4,549 arredondado às décimas também. Né? Por mais que a última casa decimal ela seja 9, nós queremos arredondar às décimas. Né? Então vamos analisar a segunda casa, que é 4, e como está abaixo de 5, não vai causar influência no número anterior. O arredondamento às décimas deste número, então, seria 4,5. Passamos agora, então, para o estudo da régua graduada, primeiro apresentando o instrumento e as suas principais características. Então, a régua graduada, né, como a gente já sabe, como a gente já conhece, é um instrumento de medição de medidas lineares de comprimento mais elementar que nós temos. A régua graduada também em algumas literaturas, né, ela é referida como escala. Então, se você estiver lendo um livro técnico, normalmente um livro mais antigo traz essa informação, né, quando ele falar sobre o instrumento escala, você sabe que está falando da régua graduada. Utilizada para realizar medidas lineares quando não há exigência de grande precisão. Quando o seu resultado não requer muita precisão, você pode utilizar a régua. Quando o seu resultado já exige maior precisão, então você precisa partir para outros instrumentos melhores, tais como o paquímetro ou o micrômetro. Para que seja completa e tenha caráter universal, a régua graduada ela precisa apresentar as graduações do sistema métrico decimal e também do sistema inglês. Muitas vezes nós vemos réguas mais baratas sendo vendidas que elas apresentam apenas o sistema métrico decimal, por exemplo. Uma régua mais completa, de melhor qualidade, ela vai apresentar os dois sistemas. No sistema métrico decimal temos a graduação, né, em milímetros, e sabendo que 1 milímetro é a milésima parte do metro, e no sistema inglês teremos a graduação em polegadas, onde essa 1 polegada, né, é a 36ª parte da jarda, que como já vimos é o padrão, né, do sistema inglês. Seguindo aqui então, vamos apresentar alguns tipos de régua graduada e os seus usos, suas aplicações. Então podemos ter a régua com encosto, que é destinada à medição de comprimento a partir de uma face externa, a qual é utilizada como encosto. Então, se eu preciso fazer a medição, né, de uma superfície a partir de uma face externa, essa régua ela pode ser, o seu encosto pode ser apoiado nessa superfície para mais estabilidade da medição. Esse encosto também pode ser interno. Então temos a régua de encosto interno, que é destinada, como o nome já diz, a medições que apresentem faces internas de referência. Se a minha referência para fazer a medição de uma superfície é uma face interna dentro de um furo, por exemplo, eu uso essa régua com encosto interno para fazer o apoio dessa superfície e ter mais estabilidade para a minha leitura. Continuando, temos a régua sem encosto, que é a mais comum, a mais normal, todos conhecem, né? Nesse caso, temos duas maneiras de realizar a medição. Ou aquela mais usada, que é a partir do zero, a partir da sua origem, ou, né,
fazendo uma medição relativa. Muitas vezes a graduação no início da régua, como ela é a mais usada, ela já se apresenta desgastada. A gente não consegue saber exatamente onde está o seu zero. Então podemos utilizar essa régua sem encosto para fazer uma medição relativa, onde a gente posiciona o mensurando, a peça a ser medida, mais ou menos no meio, né, ou alguma parte aí da extensão da nossa escala graduada, e a gente faz a medida dos dois extremos da régua e a partir disso subtraímos do resultado, né, o valor do ponto de referência. Pegamos a medida do final e desse resultado subtraímos a medida do começo. Também podemos encontrar a régua de profundidade, que é utilizada para medições de canais ou rebaixos. Ela é uma régua comum, sem encosto, porém ela tem montada nela uma base que serve como superfície de apoio. Então podemos posicionar, né, essa superfície em relação a uma face de referência da peça e promover aqui a profundidade dessa régua até ela encostar lá no final desse canal ou rebaixo, para assim podermos fazer a leitura. Vamos agora para a leitura propriamente dita da régua graduada. Primeiro, começando pelo sistema métrico decimal. E aí a gente vai relembrar as resoluções, né? Como já vimos lá nos primeiros exercícios de reflexão dessa aula, que simulava a utilização de uma régua, a gente tem que cada centímetro da escala encontra-se dividido em 10 partes iguais, ou seja, cada uma dessas 10 partes equivale a 1 milímetro. Assim, a leitura da régua graduada pode ser feita em milímetro. Para a gente na engenharia, principalmente na mecânica, é a maneira mais correta de se trabalhar, né? A gente não usa muito realizar as medições em centímetros, a gente trabalha mais com a unidade em milímetro. Então aqui nós temos uma imagem mostrando um zoom da primeira parte da escala graduada dessa régua, mostrando que dentro desse primeiro centímetro nós temos 10 milímetros. E como o milímetro é a menor divisão que temos na escala graduada desse instrumento, então o 1 milímetro passa a ser a resolução desse instrumento. Por isso, é mais um motivo para fazermos a nossa leitura em milímetros, porque é a unidade que é a resolução da régua. Vamos mostrar aqui também a régua graduada no sistema inglês, né, e mostrar a sua leitura, e depois podemos passar para a prática dessas leituras. Então a régua no sistema inglês, ela normalmente se apresenta para a gente em forma de polegada fracionária, né? O que isso significa dizer? Que além do resultado, né, ser dado em polegadas, essa polegada vai se apresentar sob a forma de uma fração. Nesse sistema, o valor da polegada pode ser dividido em 2, 4, 8, 16 ou até 32 partes iguais. Nas escalas ou réguas graduadas de maior precisão, nós chegamos a encontrar 32 divisões por polegada. Porém, as réguas mais comuns que encontramos no mercado, elas apresentam frações de 1/16 de polegada. Isso significa dizer que uma polegada inteira, né? Aqui temos uma polegada inteira dessa régua, ela vai estar subdividida em 16 partes iguais. E se nós entendermos isso, nós podemos começar a encontrar os valores fracionários dessas 16 partes, né? Se eu tenho uma polegada inteira, a metade dessa medida vai ser meia polegada,
a metade de meia polegada vai ser 1/4, a metade de 1/4 será 1/8 de polegada, e assim chegamos no valor de 1/16. Indo para frente, nós podemos fazer aqui algumas avaliações na escala, né? Como a leitura na escala consiste em observar, da mesma maneira que no sistema métrico decimal, qual traço coincide com a extremidade do objeto do mensurando que está sendo avaliado. Na leitura, deve-se observar sempre a altura do traço que está marcando, né, principalmente nessa régua no sistema inglês, porque ela facilita bastante para a gente a identificação da divisão dessas polegadas. Então, normalmente, nos traços maiores da régua graduada no sistema inglês, nós vamos ter as polegadas inteiras. E a partir dessas polegadas inteiras, os traços menores vão mostrando para a gente as subdivisões dessa polegada, né? Então, 1/2, 1/4, 1/8, até chegar na menor divisão dessa régua, que é justamente a resolução da régua no sistema inglês, para esse caso, 1/16 de polegada. Então, o objeto na ilustração abaixo, aqui, por exemplo, ele vai ter uma medida de 1 polegada inteira e 1/8 de polegada em seu comprimento. Por quê? Nós já vimos aqui que esse objeto ele ultrapassa 1 polegada inteira e ainda passa mais 2 divisões. Como sabemos que cada divisão equivale a 1/16 de polegada, né? Esse objeto aqui ele passou 1 polegada inteira e mais 2 vezes de 1/16 de polegada. 2 vezes 1/16 de polegada, simplificando, temos 1/8. Vamos apresentar agora, para facilitar um pouco a nossa compreensão, vamos mostrar alguns instrumentos virtuais, né? Para que a gente possa fazer o exercício sem precisar ir para o laboratório. O ideal é que a gente fosse para o laboratório fazer, botar a régua na mão e realizar essas medições. Mas aqui nessa aula virtual vamos utilizar também uma régua virtual. Então temos aqui uma régua virtual graduada no sistema métrico decimal. Vamos dar os créditos, né, ao professor Stefanelli, que é quem desenvolveu essas animações e disponibiliza no seu site. Mas para nós vermos o exemplo de uma medição com uma régua graduada no sistema métrico decimal, podemos fazer tanto a medição da maneira que já estamos acostumados, né, a partir da origem, a partir do zero da régua e vendo aonde, né, que a extremidade da peça vai em relação à graduação. Nesse caso temos 52 milímetros, ou podemos fazer também uma medição relativa, onde nós pegamos, né, por exemplo, a régua e depositamos aqui sobre o objeto e fazemos a leitura do valor do final aqui da extremidade e vamos subtrair esse resultado da leitura do início. Então essas são as duas possibilidades de medições que podemos fazer com a régua sem encosto. Podemos mostrar também esse mesmo exemplo utilizando agora uma régua, né, graduada no sistema inglês. Para isso vamos pegar lá a nossa régua que está graduada no sistema inglês. Aqui temos a nossa régua graduada no sistema inglês e podemos ver que a régua nos indica aqui, com o número 16, que cada polegada está dividida em 16 partes iguais, como no exemplo que vimos no slide. Se nós tivéssemos, ao invés desse 16, o número 32, isso iria nos indicar que cada polegada estaria dividida em 32 partes iguais. Então teríamos, nesse caso, né, de 32 partes iguais,
a régua mais exata possível no sistema inglês. Nós temos nesse exemplo aqui também disponibilizado pelo professor Stefanelli, uma régua onde cada polegada inteira está subdividida em 16 partes iguais. E da mesma forma que a régua no sistema métrico, né, nós podemos fazer a medição, a leitura da grandeza do mensurando, tanto a partir do zero. Nesse caso, a partir do zero, vemos que esse objeto, né, ele mede exatamente 2 polegadas, ou podemos também trabalhar com aquela medida relativa, onde posicionamos a nossa régua aqui, né, em alguma posição do mensurando, e fazemos a leitura no final, na extremidade final, e subtraímos este resultado da extremidade anterior. Então, nesse caso, nós temos, baseado aqui na animação, nós temos 3 polegadas inteiras, mas não chegamos ainda na próxima divisão, né? E vamos subtrair esse valor de 1 polegada inteira, que é o quanto está marcando aqui no começo. Então temos as mesmas 2 polegadas do que quando realizamos a medição a partir do zero. Vamos voltar agora para os nossos slides para continuar com a nossa aula, né? Então, a partir das explicações realizadas e a partir dos exemplos que vimos nas réguas virtuais, poderemos fazer a partir de agora uns exercícios de leitura para fixar esse conhecimento, né? Primeiramente, o exercício 1, que pede que a gente informe as leituras dessas peças utilizando uma régua graduada em milímetros. Ou seja, estamos trabalhando no sistema métrico decimal. Então vamos avaliar essas 3 peças aqui. A primeira peça, a peça L, né, vamos ver o quanto que ela mede desde a sua origem até essa sua indicação final. Esse caso aqui é muito simples e é o que nós mais estamos acostumados, né? Da sua origem, iniciando no zero, até a sua extremidade, temos que ela coincidiu com a divisão de 33 milímetros. Então, este é exatamente o valor, né, da grandeza que está sendo avaliada. Essa peça está medindo 33 milímetros. Nos outros 2 casos, nós precisamos fazer aquela medida relativa. Então, vamos analisar a medida na extremidade final e a medida na extremidade inicial e fazer a subtração desses valores. No caso da peça da letra M, temos que a sua medida final aqui está batendo em 103 milímetros e a sua medida inicial está batendo em 50 milímetros. Subtraindo esses valores, nós temos um resultado de medição da peça de 53 milímetros. Na última peça de letra N, vamos fazer da mesma maneira a leitura. Então, na extremidade final, nós temos 144 milímetros e na extremidade inicial temos 115 milímetros. Realizando a subtração, chegamos ao valor de 29 milímetros. Agora, no exercício 2, nós também temos algumas peças para fazer a leitura, porém agora a nossa régua graduada está em polegadas, ou seja, está no sistema inglês. Vamos fazer então a leitura dessas 5 peças. Antes de iniciar a primeira peça, né, vamos verificar que essa régua traz para a gente a indicação com o número 16. Então significa dizer que cada polegada inteira está subdividida em 16 partes iguais. Se pegarmos a letra A para avaliar, né, vamos ver que ela mede
1 polegada inteira, mas ela extrapola essa polegada inteira. Além dessa polegada inteira, ela vem até essa marca que até está destacada em negrito, que marca exatamente o meio do caminho entre 1 polegada inteira e 2 polegadas inteiras. Então aqui nós temos 1 polegada e meia, né? Então temos o resultado de forma fracionária com 1 polegada inteira e 1 meio. Partindo para a próxima peça, a de letra B, né? Nós vamos precisar fazer aquela medida relativa. Aqui nós conseguimos ver que dentro da escala, né, que ela abrange, nós temos já meia polegada, né, porque ela está aqui do meio do caminho entre 2 polegadas e 3 polegadas, então pelo menos aqui nós já temos meia polegada. Daqui para cá nós temos um 16avos de polegada, e aqui, né, dessa marca que marca a meia polegada até a extremidade anterior, nós temos mais 3 vezes de 1/16avos. Então 4 vezes 16avos de polegada nos dá 1/4 de polegada. Então, fazendo o somatório aqui, nós temos meia polegada mais 1/4 de polegada. Então, a medida dessa peça nos dá como resultado fracionário, né? Vamos lembrar, 3/4 de polegada. Partindo para a letra C, também podemos fazer essa leitura a partir da origem. Se nós contarmos quantas divisões tem e multiplicarmos, né, pela resolução, que é 1/16avos de polegada, vamos encontrar a medida dessa terceira peça como sendo 13/16avos de polegada. Nesse caso, a resposta tem que ficar assim mesmo, porque não existe como simplificar mais essa fração. Devemos sempre lembrar, né, que o resultado de uma medida em polegada fracionária é sempre a maneira mais simples que essa fração pode se apresentar. A peça da letra D, também vamos fazer a medida relativa, né, pegando a extremidade final e subtraindo da medida da extremidade inicial. Com isso teremos um resultado de 11/16avos de polegada. Nesse caso também ela não tem como ser simplificada de uma maneira melhor. No último caso, também temos uma medida relativa para fazer. Nós já vimos aqui que a peça ela é maior do que 1 polegada inteira, né? Do 2 até o 3 nós temos 1 polegada inteira. E se a gente contar quantas divisões ainda temos aqui, nós temos mais 10 divisões. Então temos essa polegada inteira e mais 10 vezes de 1/16avos de polegada. Então, na verdade, teremos 1 polegada inteira mais 10/16avos de polegada. Porém, precisamos apresentar essa fração de uma maneira mais simplificada. Dessa forma, teremos como resultado dessa medição 1 polegada inteira e mais 5/8. Ficamos por aqui e até a próxima aula.